Bíblia no primeiro livro de Crônicas, primeiro Crônicas, livro de Crônicas, primeiro, não é primeiro, é primeiro Crônicas, aleluia, capítulo de número 17. Glória a Deus. Irmãos, esse dia Jesus tem falado comigo de uma forma, na palavra assim, maravilhosa. A semana passada, foi muito maravilhoso. Olha as mensagens da semana que Deus tem falado muito. A primeira mensagem foi: o Senhor falava sobre negligência. Que a negligência na obra do Senhor faz com que a pessoa perca a salvação, porque está escrito: para aquele que recebeu um talento, ele disse, que enterrou, ele disse: pega ele, amarra, leva nas trevas exteriores, deixa lá, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então, para negligente, aquele que negligencia a obra, vai para o inferno. A segunda mensagem foi: Deus falou forte no meu coração, a mentira. A mentira também é algo que vai levar muita gente para o inferno. Não estou profetizando, estou dizendo que se não se arrepender, levará algumas pessoas para o inferno. A segunda palavra foi: como você tem recebido Jesus na tua casa? Foi da semana passada. E a de ontem também fazia parte do que Deus tinha me dado no pacote. Foi Jesus expulsa o demônio, ou Jesus expulsa uma possessão na sinagoga, lá em Cafarnaum. Jesus desceu para a sinagoga de Cafarnaum. E, irmãos, é interessante, um homem que visitava as sinagogas, participava dos cultos, e ninguém nunca tinha percebido, mas só bastou Jesus naquele dia visitar a sinagoga, o demônio manifestou e gritou: já vem me, falou no plural, já vem nos amarrar, Jesus Nazareno, sabemos que tu és o santo vindo de Deus. É muito forte aquela palavra, gente. Como o camarada estava tanto tempo na sinagoga. Interessante, antes de entrar na palavra, vocês já se perguntaram como que expulsava demônio antes de Jesus? Essa interrogação já veio até vocês? Como que expulsavam demônio antes de Jesus? Porque nós só temos conhecimentos, a base que nós temos é o Novo Testamento. É que Jesus começou a expulsar demônios, e ele levantou discípulos e falou: também vai em meu nome, e deixou essa ordem, essa incumbência para nós, e disse: também expulsa. Como que era no passado se não tinha Jesus? Já pensaram nisso? A história conta que antigamente os sacerdotes, principalmente, os homens expulsavam o demônio recitando o Pentateuco. Eles liam o Pentateuco e ficavam recitando versículos do Pentateuco, e ungia o endemoniado com óleo para o demônio sair. Ah, que forma! Já tinha outros judeus que era por meio do exorcismo. Só que esse negócio de exorcismo acabou que eles entraram por um caminho meio que perigoso, que foi o caminho dos espíritos da adivinhação, entrou pelo caminho do esoterismo, muito perigoso. Aí veio Jesus dizendo: não é para expulsar demônio recitando o Pentateuco, e não se unge, porque a unção é para curar. Vocês vão expulsar demônio no meu nome. Glória. Ainda bem que não somos daquela época, né? Mas é curioso isso. Vocês nunca pensaram nisso? Como era que expulsava demônio? Irmãos, quando Jesus veio como Deus entre os homens, existia tanto demônio na terra, tanto demônio que Jesus só passava nos lugares, era demônio. Era tanto demônio, era tanto problema, que o resto que Paulo, mas Pedro, para expulsar não foi fácil, porque Paulo expulsava demônio até com lenço. Pedro com os aventais curava e expulsava demônio. Colocava os enfermos na beira do caminho, Pedro passava, a sombra de Pedro passava e curava. Glória a Deus. Mas hoje nós temos o nome de Jesus. Mas uma pergunta que não quer se calar, antes de entrarmos onde vamos ler: por que também que não manifesta demônio nas igrejas nos dias atuais? O que é que está acontecendo? O que é que está havendo? O que é que está faltando? Se for entrar por esse caminho, nós vamos longe. O que é que está faltando? Não quer dizer que tem que ficar expulsando demônio, o povo está liberto, mas de vez em quando tem uns demônios escondidos por aí. Não, o que é que não manifesta? Será que a presença de Deus está pouca?
Por quê? É a presença do Senhor que faz demônio manifestar sem você tocar. Porque veio de uma época que não precisava tocar a mão, nem para bater com o Espírito Santo, nem para expulsar demônio. Veio de uma época que só bastava cantar o hino da harpa. Começava a cantar: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado o faz-me, Senhor. Vida consagrada, vida com Deus, vida santificada, aleluia, atrai a presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, o demônio tem que manifestar para sair. O que está acontecendo então, pastor? É vida com Deus que está pouca em nós. Vida com Deus está muito pouco, santidade está pouco, está muito pouco. Meu Deus, eu quero falar isso aqui, mas antes de lembrar, eu tenho que falar. Eu vi um determinado irmão contando um testemunho, que ele disse que quando ele estava no satanismo, eu já vi também ex-feiticeiros falar, que eles têm a clarividência, que quando eles chegavam na igreja que tinha pecado, ele sentia o cheiro do pecado, ele sabia que estava com pecado, porque eles que sentiam o mau cheiro na pessoa. Uma coisa, que coisa horrenda, eles que sentiam o cheiro do pecado. E também diz que via o demônio do lado da pessoa. Os macumbeiros, quando se convertem, eles contam isso. Isso não é perigoso? Não faz a gente ficar um pouco preocupado, não, irmãos, com isso. Misericórdia, né? Mas a palavra de hoje não é essa aí. 1 Crônicas, capítulo de número 17, certo? Diz assim a palavra do Senhor. Rápido, para nós terminarmos o culto no horário. Louvado seja Deus. Sucedeu-se que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas e tendas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é contigo. Ah, que coisa. Versículo de número 3. Mas sucedeu na mesma noite. Foi quando, irmãos? Foi quando, irmãos? Foi quando, igreja? Ah, Jesus não deixa o negócio passar muito tempo. Na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que eu fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. O 6: por todas as partes por onde andei, todo Israel, porventura falei alguma palavra a alguém dos juízes de Israel, que ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa? Ou uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido uma parte ou a parte para outra, e nunca mais os debilitarão os filhos de Israel da perversidade como ao príncipe, desde o dia em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, e também fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando fores cumpridos os teus dias para ires aos teus pais, suscitarei da tua descendência depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino, e este me edificará uma casa, e eu confirmarei, e lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de ti.
mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou o Senhor. Irmãos, que mensagem longa. Você como profeta, tu na tua casa, ouvindo isso, dá conta de gravar tudo isso? Você viu a profecia como foi longa? Mas como nós sabemos, antigamente os profetas tinham o hábito de escrever a profecia que Deus mandava eles profetizar. Por exemplo, se fosse uma profecia imediata, na presença, não tinha como, porque desceu naquela hora assim do Senhor. Mas quando eles estavam em casa, que Deus mandava falar, eles escreviam a profecia para não esquecer nenhuma vírgula, nem um jota. E o que nós contemplamos aqui? Que quando Davi construiu, tomou Jebus, né? E deu o nome de Jebus para Jerusalém, mudou o nome para Jerusalém. Davi era um homem, irmãos, que ele tinha uma preocupação muito grande com as coisas do Senhor, com os utensílios sagrados da casa de Deus. Era um homem de uma dedicação tão grande, de um zelo tão grande, de uma preocupação tão grande. Era um homem que ele tinha uma preocupação com uma adoração a Deus, com louvor a Deus. Ele tinha um zelo. Era um homem que você não encontra na Bíblia, um homem apaixonado por Deus como ele era. Era um homem de um zelo, mas tão grande, que era indecifrável. Aquilo incomodava pessoas como bem, quando ele foi transportar a arca da tenda para a sua casa, que ele se despiu e foi dançando na frente da arca. A sua mulher achou aquilo um horror. Que horror! Você é um rei, rapaz. Como é que você faz isso? Mulher, tu não entende o que é adoração. Irmão, ninguém entende o coração de um adorador. Ninguém entende o coração de um adorador. Ninguém entende. Vou falar para você uma coisa: você nunca vai ouvir de uma adoradora murmuração. Porque adorador, irmãos, a adoração é algo íntimo, algo de foro íntimo, está no interior de cada um, está na alma. O adorador nunca vai abrir a boca para murmurar. Sempre que alguma coisa não estiver bem, ele não vai colocar, não vai transportar a sua falha para os outros com síndrome de Adão. Pô, Senhora, eu pequei, não foi para minha casa não, foi por causa de Eva, viu? Aí Eva, foi a serpente. Não, o adorador, irmãos, quando ele erra, que ele sente que errou, ele vai para o joelho, ele chora, ele geme, ele fala: Deus, eu errei, Senhor. Isso é o coração de um adorador. Ele nunca transporta a culpa dele para ninguém. E ele acredita em qualquer lugar, em qualquer ambiente e em qualquer circunstância. Não existe circunstância favorável para ele dizer: hoje eu estou feliz demais. Abrir o sorriso com o gato e falar: vou glorificar Deus hoje. Não, ele não quer saber se está na luta, se está na prova. Às vezes você nem sabe quando ele está na luta, porque ele adora a Deus, independente das circunstâncias. Glória a Deus. Aleluia. É fácil, como diz o hino da Damares, né? É fácil adorar. É fácil adorar, é quando tudo está bem. É fácil cantar quando nada falta. É fácil adorar, o celeiro está cheio. É fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. Mas é preciso aprender que nem tudo é bonança, que na hora da dor vem a desesperança, vem a ingratidão, vem o desamor. Mas até nestas horas adore ao Senhor. Se tudo está difícil, né? Está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. Olha, o louvor move o céu, quebra as cadeias, também pode quebrar. Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor
a terra tremeu. Se eles quebraram, Davi orava, o rei se alegrava. O mal não resiste, um louvor. Presta atenção, o adorador não canta, ele louva. O adorador não canta, ele adora. O adorador, ele louva, ele adora, aleluia. Ele adora, glória. Aleluia, ele chora em qualquer lugar. É adorador. Aí está a diferença do cantor para o adorador. E Davi tinha um zelo muito grande. Um zelo tão grande, tão grande, tão grande, que ele não se achava digno de estar num lugar belo, maravilhoso, palácio agora, porque antes de Davi, o rei de Israel vivia em tendas. O reinado vivia em tendas, não tinha uma cidade própria. Foi Davi quem conquistou, tomou dos filisteus Jebus, e ali colocou a sede da nação de Israel, e deu o nome de Jerusalém. E Davi disse: a cidade está edificada, o povo está bem cuidado, administrado, mas a arca de Deus está na tenda. Esse negócio está errado. Isso é coisa de quem está nos detalhes daquilo. Isso é zelo pelas coisas do Senhor. Irmãos, Deus quer que nós sejamos zelosos pela sua obra. Zelo. Deus te deu um dom, zela pelo dom que Ele te deu. Deus te deu um talento, cuida do talento que Ele te deu. Não usa o talento de qualquer maneira. Jejue para que Deus venha afiar o talento que Ele te deu. Deus te deu um dom, vai jejuar, vai orar, vai se consagrar, para que aquele talento seja utilizado com excelência, para a glória do Deus vivo. Glória a Deus. Aí Davi, preocupado, falou: esse negócio está errado. Eu agora estou em cidade boa, não estou mais na tenda. Eu, Davi da vida, vivia lá no relento, longe da minha casa, longe dos meus pais, longe da minha família, cuidando de ovelha, no perigo do leão, no perigo da serpente, no perigo do urso. E agora eu estou bem. E a arca de Deus lá fora, esse negócio aqui tem alguma coisa errada. Aí Davi era um homem que ele tinha hábito de andar com o profeta, sacerdote, aleluia, e os levitas e os cantores. E diz a palavra, meus irmãos, que Davi disse assim: eu preciso trazer a arca de Deus para um lugar decente. Eu creio que não está escrito, conjecturando eu creio que Davi pensou: os deuses, as nações pagãs, os deuses deles têm templo, né? Todas as nações do mundo têm templo. Eu estou conjecturando, está escrito. Por que o nosso Deus também não pode ter um templo? E chamou o profeta Natan e disse: Natan, está errado esse negócio de nós estarmos muito bem em palácios e a arca de Deus à toa. Ele nem disse: vou construir um templo. Natan já entendeu o que era. Aí o profeta Natan disse: Davi, tudo que vier ao teu coração para fazer, faz conforme Deus te... Aleluia, o que é que ele disse? Glória a Deus. Tudo quando vier o coração fazer, faz, porque Deus é contigo. Olha só, quem foi que falou aquelas palavras para Davi? Tudo que vier ao teu coração para fazer, faz porque Deus é... Faz porque Deus é... Quem falou foi um profeta. Ele estava profetizando, ou estava falando porque já sabia que Deus era com Davi? O que vocês acham? Faz que Deus é contigo. Davi falou. Eu creio que Davi, irmãos, já nem dormiu de noite, pensando como seria mais ou menos o templo para Deus. Que nem dormiu de noite, só preocupado. Mas enquanto o profeta saiu da presença de Davi, que chegou em casa, não está escrito, eu creio que começou assim: profeta, quem te mandou tu ser precipitado e profetizar para Davi que eu era com ele e que ele pode construir templo? Quem te mandou falar isso para ele? Porque tu não é profeta? Porque tu não veio orar primeiro, rapaz, para me consultar e depois perguntar, e depois dar resposta para Davi? Eu creio que aquilo pesou no coração, porque presta atenção. Então o profeta é mentiroso, porque acabou de dizer para o homem: faz tudo que vier teu coração, Deus é contigo. O profeta vai para casa. Quando chega em casa, Deus fala: a profecia não é essa.
A mensagem não é esta. Eita, agora imagina a responsabilidade do profeta. Porque Natan foi aquele que teve a visão do pecado de Davi na íntegra. E quando veio, contou a parábola, trouxe a sentença, e por causa disso ele foi confirmado e tinha a confiança de Davi, que era um profeta de verdade. Mas agora o profeta que disse tudo aquilo disse: Deus é contigo. Chegou em casa, Deus falou: eu sou com Davi nas guerras, mas nisso não. O que é que eu aprendo com isso para continuar? O que é que eu aprendo com isso? Irmãos, que nos dias atuais existem muitos profetas bajuladores. Bajuladores. Vamos dizer a expressão profeta: bajuladores. A vez que quer fazer algo e tem que tomar cuidado com o espírito do engano, porque ele também sabe o que é que nós estamos querendo. Profeta bajulador, às vezes a pessoa está toda errada, está todo torto, e fica calmo. Olha, assim diz o Senhor. Eu vou repetir o que eu tenho falado aqui reiteradamente. Prestou atenção nos profetas. Eu não vejo o profeta dizendo: aqui tem pecado, aqui tem negócio errado. Por que eu não escuto mais esse negócio? Aqui tem alguma coisa que precisa arrumar, precisa consertar. Por que não tem mais isso? O que está acontecendo com o povo? Profeta bajulador, tem que tomar cuidado com isso. Profeta bajulador. Você quer fazer alguma coisa? Quer. Presta atenção. O que Davi estava sentado em seu coração para fazer era algo muito sério. Era um templo para adorar o Senhor. No capítulo 22, capítulo 22 de 1 Crônica, versículo 8, está escrito assim. O profeta, a mensagem foi mais que essa, tá? Davi chamou Salomão e disse assim: Salomão, meu filho, eu queria construir um templo para Deus. E Deus falou que eu não posso, porque eu sou homem de mãos suja com sangue. Eu já derramei muito sangue. E Deus disse: como eu sou homem de guerra, da espada, eu não posso mexer com a construção de templo. Ele disse que isso eu não posso. Posso ser adorador, posso ser cantor, sou profeta, porque Davi era adorador, cantor, profeta. Davi mexia até no negócio do sacerdote. Mas quando ele disse: vou construir um templo, Jeová deu um tapa na mão e falou: isso aí não. Deus teve, não vou dizer motivos, razões para até matar Davi algumas vezes. Davi poderia ter sido fulminado. Como, pastor? Vou falar com você algumas vezes. Irmãos, aquelas duas pedras que o sumo sacerdote usava para consultar Deus, chamado Urim e Tumim, só o sumo sacerdote podia tocar naquilo. Davi queria ir para uma guerra. Ele mesmo pegou aquelas duas pedras e falou: eu vou consultar Deus e agora. Podia morrer. Não morreu. Diz a Bíblia que os homens estavam vindo com 100 pães. Eram pães sagrados das primícias. Os homens de Davi estavam tudo com fome. Davi falou: me dá esse pão aqui. Pegou o pão e comeu, e Deus não fez nada. Deus amava aquele homem de mar. Poderia morrer, porque tocou no pão das primícias. Poderia morrer, porque foi consultar as pedras que não podia. Então talvez ele achava que podia mais alguma coisa. Mas na hora de construir o templo, Deus falou: não te chamei para construir templo. Não, você não. Templo com você não. Você vai continuar fazendo aquilo que eu ordenei você para fazer. Apacenta as minhas ovelhas, vai cuidar do povo de Israel, mas templo não. Glória a Deus. Mãos, a palavra fala, mãos derramadas de sangue. Que derramava sangue. Cada um de nós, Deus deu um talento, um dom, habilidade com as mãos para fazer algo na casa de Deus. E cada um deve ficar na vocação que for chamado. Deus é bom e maravilhoso. O que é que Deus te deu para você fazer? O que é que o Senhor mandou você fazer? Não ultrapasse a linha. Talvez você até tocou no pão da primícia. Ok, maravilha, glória a Deus. Mas Deus é tão bom que naquela época ainda tinha profeta de verdade, que falava a verdade, que não era profeta bajulador, que não mentia, não falava vai. É perigoso isso. Abriu um parênteses aqui, vocês se lembram?
Eita Jesus, quando Acabe, estava tudo muito quieto, e Acabe disse: eu vou tomar Ramote de Gileade. Manda um recado para o rei Josafá, que era o rei do sul. Fala para ele vir trazer os cavalos, os homens, que nós vamos para uma guerra. Josafá veio. Aí Josafá disse assim: rei Acabe, meus cavalos serão com os teus cavalos, os meus homens com os teus homens. Vamos embora para a guerra. Mas peraí, Josafá era crente, porque todos os reis do sul eram descendentes de Davi. Os reis do norte, que eram das 10 tribos, às vezes Deus variava na descendência para governar, mas os reinos do sul, todos que vinham, era da linhagem de Davi, porque Deus disse: não vai faltar no trono homem que se assente da tua descendência. Então todos que vinham conheciam Deus, porque Davi fez questão de deixar aquele legado. Então Josafá disse assim: peraí, rei, eu sei, nós podemos ir consultar tal, mas vamos consultar Deus, vamos perguntar para Deus primeiro se esse negócio aí está certo, se Deus vai dar o ok dele, o carimbo dele, se nós podemos ir para a guerra, se podemos, está tudo maravilhosamente bem, vamos embora. Aí Acabe falou: ok, vamos embora. Chama os profetas aí, mas aqueles profetas eram profetas bajuladores de Baal. 400 profetas, eram 850, mas os que profetizavam, 450 profetas. Tantos profetas ali. O chefe deles era Zedequias. E aí, profeta, consulta a Deus, vamos subir para Ramote de Gileade. Diz a palavra, gente, que perigo. Todos os profetas, todos unanimemente, numa voz uníssona, diziam: sobe Acabe, sobe Acabe, sobe, porque Deus vai entregar Ramote de Gileade na tua mão. Sobe Acabe. Profetas bajuladores, cuidado. Cuidado. Josafá era crente. Josafá não comia na mesa de Jezabel. Aqueles profetas eram tudo assim de Jezabel. Josafá disse assim: rei, olha o que Josafá perguntou: não sobrou aí nenhum profeta do Senhor para consultarmos? Acabe diz: sobrou um aí, mas ele só profetiza o que é ruim para mim, só profetiza o que é mal para mim, eu não sei o que ele tem contra mim. Aí Josafá falou: que rei, calma aí, vamos procurar ele, traz ele. Aí mandaram buscar o homem. Olha a corrupção querendo chegar no homem. Olha a corrupção querendo chegar no homem. Mandaram ele chamar, mas com um recado persuasivo. Quando chegaram até o rei, o profeta, hã? Não. Hã? Profeta? Não. Profeta? Gente, eu falei há pouco instante, meu Deus do céu, cadê o povo? Profeta, glória a Deus, você se lembra até o fim, não vou repetir não, vamos embora. Aí trouxeram o profeta, e antes de trazer o profeta, falaram assim: profeta, ó, o rei está indo para uma guerra, está indo para uma batalha, e ele disse que os profetas lá, todo mundo está dizendo assim: sobe que vai ter vitória. Tu chegando lá, tu tem que profetizar também e dizer que ele vai ter vitória. Aí o profeta falou: epa, peraí, eu só falo aquilo que Deus mandar. Se quiser é desse jeito, só vou, tão certo como vive o Senhor, que eu só falo que Deus me ordenar. E ele foi, chegando lá, e aí, ó, ele até parecia que concordou, estava tirando um sarro: salve Acabe. Aí, tu tá vendo aí? Tá vendo? Aí diz a palavra que ele se liga com os céus e começa a profetizar. Assim diz: eu vejo o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e eu vejo o Senhor perguntando: quem irá? E induzirá Acabe ir para Ramote de Gileade. Aí diz a palavra que aparecia um espírito e falava: eu vou. Aí aparecia outro e dizia: eu vou. Aparecia outro e falava: eu vou. Aí até que apareceu um espírito e disse: eu vou. Convenceu o Senhor. E diz a palavra que o Senhor disse: como é que tu vai? O espírito de mentira disse: eu serei o espírito de mentira na boca de todos os profetas. Está bem? Olha o perigo. Eu serei o espírito de mentira na boca de todos os profetas. Como é o nome do profeta? Falei baixinho. Serei na boca dos profetas. E aquele espírito desceu, começou a falar na boca de todos os profetas. Aí diz a palavra que ele disse: olha, e agora eu vejo
Israel, numa campina, e eu vejo eles retornando como ovelhas sem pastor. Aí ele falou assim: está vendo aí que eles estão profetizando o que é mal contra mim? Está vendo aí? Está dizendo que eu vou morrer, que Israel vai voltar sem rei, sem uma liderança. Aí diz a palavra que um homem chamado Zedequias, que era o chefe, deu um tapa na face do profeta Micaías e disse: de onde passou o Espírito de Deus de mim para falar contigo? E ele disse: quando tu estiver de câmara em câmara, procurando lugar para esconder, tu vai ver que Deus me usou para falar contigo. Você sabe o que foi que Acabe fez? Pega esse profeta Micaías, prende ele e sustenta com pão e água até que eu volte. Micaías disse: se tu voltar, Deus não falou na minha boca. Aleluia. Ainda tinha um profeta, não era só Elias. Micaías também era profeta, que não era bajuladora. O que precisamos nos dias atuais: profetas como Micaías, como Elias e como Natã. Se ele profetizar alguma coisa, tá bom, que reconheça e volte. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É necessário tomar cuidado. Ó, irmãos, profetas antigamente, os profetas do Senhor, eles eram profetas que tinham uma vida reclusa. Eles não andavam em sociedade como os profetas de hoje, os pregadores de hoje. Os profetas de antigamente, eles para não se contaminar e não errar quando Deus quisesse usá-lo, viviam nos montes, nas cavernas, separados da sociedade. Os pregadores de hoje que Deus usa para profetizar, a vida dele na rede social, todo mundo sabe quantos anos ele tem, quantos filhos tem, aonde nasceu, aonde vai morrer, aonde vai ser a sepultura, quantas fazendas tem, quantos carros tem, a roupa que veste, o que que come, o que que bebe. Aí você está lá na mesma rede social que ele. É por isso que está aí o engano agora, em nosso país principalmente. Esse camarada vai profetizar, já tem o consórcio lá daqueles aqui, ó, as redes sociais do povo que está aqui. Aí profetiza: você aí, teu nome é tal, tua irmã é tal. Essa semana eu escutei um vídeo aqui de um camarada, que ele foi inventar de profetizar. Certamente ele profetizou porque viu na rede social. Eu vi aqui fulano com o nome, aí começou a gritaria: o nome, é o nome. Aí a moça começou a chorar: o nome dela é fulano e tal, e Deus manda dizer que está visitando ela. Aí a mulher chorando falou: faz sete dias que a minha mãe morreu. E agora? Ele não disse: Deus está me dizendo, o nome dela é tal, e Deus está visitando ela agora. E a mulher chorando, se acabando de chorar. Aí a mulher: como é o nome dela? Fulano de tal. 7 dias que a minha mãe morreu. Aí deu uma engordada, ela engordou o povo, deu uma enrolada lá. E sabe, e nós precisamos desse aqui, ó, presta atenção, ó, é a palavra de Deus. A profecia que sai daqui de dentro, ela não mente. Precisamos tomar muito cuidado com esses profetas bajuladores e profeta que compra oração. Compra ou vende oração. Dá um vício. Estou orando com você. Aí você dá um presente, você dá uma coisinha, mano, você dá uma agrado aqui ali e começa a profetizar, e é só bênção, ó, eu estou fugindo desse negócio, isso é muito sério, tome cuidado com isso, para você não ir construir o templo, e depois não ficar decepcionado, porque Deus disse que não era para construir templo, mas o profeta não teve coragem, porque bajulou. Para terminar aqui, irmãos, tem que terminar para terminarmos a ceia no hora. E diz a palavra que ele falou: olha, homem que derrama sangue, eu não posso construir. Mas ele fez uma promessa para ele. Deus fez uma promessa e falou: olha, Davi, para você não ficar triste, eu vou permitir a construção do templo, e vai ser com descendente teu. No próprio capítulo 22 está escrito: Deus disse que iria nascer alguém, e Deus disse que o seu nome seria Salomão, e no dia que Salomão nascesse, que ele começasse a governar, iria ter paz todos os dias do seu governo. E você vai ver que quando Salomão governou, uma nação sequer não levantou um dedo contra Israel. Por quê? Deus disse que quando Salomão governasse, iria ter paz no seu governo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela se cumpre a risca. Enquanto que Davi, enquanto ele estava vivo, ele dizia assim: quando eu penso que está tudo em paz, a guerra já está batendo na minha porta. Davi foi um homem que construiu o reinado, irmãos, às duras penas, mas Deus confiou aquilo nas mãos dele.
Tem homens que Deus chama para a guerra. Tem mulheres que Deus chama para a batalha, para a linha de frente. Vai, aleluia, eu te chamei para a linha de frente. Vai, guerreia as minhas guerras. Livra o meu povo das mãos do urso, das mãos do leão. E é o que o povo não quer fazer mais. Ninguém quer livrar mais ninguém da mão de urso e leão. É mais fácil construir o templo, ajudar, pregar lorota, pregar bonança, pregar um monte de maravilha, de baboseira. Mas o que Deus quer na verdade é a igreja guerreando, é marchando, é lutando contra urso e contra leão, para livrar as suas ovelhas das garras do inimigo. Quem quer pagar preço? Irmãos, lutar com o leão não é fácil. Espiritualmente falando, lutar com o urso não é fácil. É guerra, é batalha. Aí diz a palavra que Deus falou para Davi, para terminar aqui, palavra curta. Deus falou para Davi: Davi, lembra que eu te tirei de trás das ovelhas? Lembra quem era tu? Lembra quem era você? Como você andava, como que era a tua vida? E eu te exaltei, te dei nome com os grandes. Olha que coisa linda, eu coloquei nome com os... Irmãos, o que é que eu aprendo com isso? Que quem exalta é Deus, quem dá nome é Deus, quem engrandece o homem é Deus, quem coloca o homem no pódio é Deus. Se eu tentar fazer isso por mim mesmo, eu posso até chegar a determinada estatura. Diz a palavra no livro de Obadias, é o único livro do Antigo Testamento que é um único capítulo. Obadias, está escrito assim, capítulo 1 de Obadias: ainda que tu construas o teu ninho no penhasco como o da águia, de lá eu vou te derrubar. Então quem exalta o homem, quem dá nome ao homem, quem engrandece o homem é Deus. Deus falou: Davi, fui eu quem te dei nome entre os grandes, Davi. Fui eu, Davi. Então fica naquilo que eu te chamou, fica quieto no teu canto, continua me adorando, continua compondo salmos, continua glorificando meu nome, continua me exaltando. Ah, mas o profeta me disse que eu posso. Profeta bajulador, porque está vindo um aí que vai te falar o que eu quero que tu faça, Davi. Continua me exaltando, glorificando meu nome. Vai cantar, homem, vai tocar harpa, homem, vai adorar o meu nome, homem. O que é que Deus mandou você fazer? Lembra que eu falei a princípio? Negligência leva homem para o inferno. Negligência. O que é que Deus te mandou fazer? O que é que Deus te mandou fazer, Davi? Se Deus fala, porque aqui tem Davi na casa dele nesta noite. O que é que Deus te mandou fazer, Davi? Glória. O que é que Deus te mandou fazer? Apacenta meu povo. Pega a espada, homem, vai para a guerra. Irmãos, Deus chamou Davi tanto para a guerra, para terminar aqui, que no dia que Davi resolveu dar um descanso, às vezes algumas pessoas não entendem. Vou fechar isso aqui. No dia que Deus chamou Davi, no dia que Davi resolveu tirar um descanso, era época de guerra, era época que todos os reis se encontravam para guerrear. E naquela época, Davi resolveu fazer o que, meus irmãos? Tirar umas férias. Não, vou tirar umas férias. Eu disse para os irmãos no início do culto, Apocalipse 21, 4. Aleluia, ali, lá no céu não haverá pranto, dor, choro. O Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. É lá em cima, lugar de descanso, não é aqui. No dia que Davi disse: não, vou para a guerra não, vai descansar, aproveitar o palácio. Olha que palácio bonito, inverno, vou ficar por aqui. Diz a Bíblia: sacerdotes na guerra. Por quê? Quando os reis iam para a guerra, os reis de Israel, os sacerdotes iam para fazer o quê? Para oferecer sacrifícios a Deus. Enquanto o sacerdote oferecia sacrifícios, que os cantores cantavam, Deus pelejava por Israel. Aonde estavam os sacerdotes? Na guerra. A Bíblia diz que a arca está na guerra. Como assim, pastor? Sim. No dia que Davi mandou trazer Urias, para Urias dormir por ali, para ficar com a esposa, para tentar driblar ou mascarar o pecado, para ninguém saber que o filho de Batseba era dele, Davi mandou trazer Urias. Urias não foi para casa, não dormiu em casa, dormiu na porta do palácio. Aí mandaram dizer: Davi, teu servo Urias que tu mandou ele ir para casa da esposa. Não foi não.
Primeiro dia ele dormiu, segundo dia Davi embriagou ele. Vamos beber, bebeu, comeu, bebeu. Vai para casa. Urias ficou na porta do palácio. Davi, o homem não foi para casa. E Davi falou: homem, eu te tirei da guerra, eu te dei férias, vai ficar com tua esposa, o que é que você está fazendo? Urias, irmão, Urias não era um israelita, repita comigo, Urias era um heteu. Não está falando, Urias era um heteu. Urias não era um israelita, ele era um heteu que se converteu ao Deus de Israel. Eita glória! E ele era mais fiel do que Davi naquele dia. E quando Davi disse: vai dormir, homem, ele falou: como posso eu descansar com a minha esposa, enquanto a arca de Deus, irmão, arrepio todo, está nas tendas, enquanto a arca de Deus está no relento, na guerra, o exército do meu Senhor está na guerra, como eu posso tirar férias? Não posso. Fidelidade ao chamado, repita comigo, fidelidade ao chamado. Ah, meu amigo, quando você é um adorador e é fiel ao chamado, ninguém te tira do teu chamado, ninguém te ludibria, ninguém te influencia, você não é influenciado por ninguém, você fica ali, você cumpre o beneplácito do Senhor, cumpre o chamado de Deus, custe o que custar, vem guerra, vem batalha, vem peleja, mas você fala: Jesus, está difícil, mas eu estou aqui. Olha, vai homem dormir, vai descansar. Não. Por quê? Não posso, a arca está na guerra, o exército de Deus está na guerra, o que é que eu vou descansar? Não é hora de férias, não, homem. Como dando exemplo para Davi, irmãos, que vergonha, dizendo para Davi: homem, vai para a guerra, mas não tinha como mais, Davi já tinha pecado. Ah, meus irmãos, Deus é grande, Deus é fiel, Deus é poderoso, aleluia, oh, Deus maravilhoso. Davi resolveu tirar férias, e naquilo que ele tirou férias, foi para a janela. Deus me deu uma mensagem um dia, o tema da mensagem é: o que você está fazendo na tua janela? 3 janelas na Bíblia. Foi a mensagem que Deus me deu: a da arca, o menino da janela que caiu e Davi olhando pela janela. Essa é a mensagem, todo dia a gente prega. E aonde estava Davi? Passando no palácio e na janela. Ah, tem tantas janelas, isso aqui é uma janela, tem muitas janelas por aí. Abre uma tela, outra janela, outra janela, outra janela e por aí vai. Tem muitas janelas por aí. Cuidado com as janelas. A janela te rouba o teu foco. A janela te tira do foco. A janela tira você. Você começa a ficar olhando para o horizonte da janela. Aí daqui a pouco começa a ficar de olho no proibido, no que não é para desejar. E naquilo que Davi ficou na janela debruçado. Olha, a janela dava para a casa do soldado Urias. E ali ele ficou de olho na mulher dos outros. E ali foi onde veio a sua queda. Portanto, Deus chamou Davi para a guerra. Quem Deus chama para a guerra não pode tirar férias. Quem Deus chama para a guerra não pode tirar férias. Deus está dizendo: eu te mandei tirar férias, eu te chamei para a guerra, eu te chamei para a guerra. Pega a minha espada e vai para a guerra, vai defender o meu povo, vai fazer aquilo que eu te mandei. Eu te chamei para a guerra. Cuidado com as férias e com as janelas. Vou ter que parar. Deus te chamou para a guerra. Aí o camarada quer fazer uma outra coisa. Vou fazer um templo, Deus, não. Se você fazer templo, você vai preocupar com a construção, tal, etc. Para terminar, mas Davi fez uma coisa. Ele disse: eu não posso construir um templo, mas eu posso fazer algo aqui, Senhor. O que Davi fez? Diz a palavra. O que Davi fez? Diz a palavra. Ele falou: olha, eu não posso construir um templo, mas eu posso preparar o material do templo para outro construir. Aleluia. Eu não posso colocar a mão no templo, não vou ver o templo construído, porque isso aí não é minha prerrogativa, não é business meu, não recebi chancela de Deus para isso. Mas, Senhor, eu posso preparar o material, Senhor. Davi era tão zeloso, que diz a palavra, que ele amontoou prata, ele amontoou bronze, ele amontoou madeira. O rei de Tiro, o rei de Tiro mandava enjangadas, madeira de cedro para Davi, aleluia. E Davi foi preparando, glória, glória. Você não vai construir templo. Deus te chamou para cuidar de ovelha, guerrear e preparar o material, mas construir templo
Vou parar com esse negócio aqui para você raciocinar. Então, qual é o material, pastor? Aí você vai meditar com Deus. O que é que Davi fez? Vou repetir. Davi foi atrás do material do templo. Davi disse assim: olha, o meu filho Salomão é tenro, ele é muito jovem, é muito inexperiente, não entende de construção. Porque Salomão, irmão, foi criado debaixo das asas da mãe. Enquanto todos os outros filhos de Davi, diz a Bíblia, eram ministros, Salomão não aparece na história. Salomão só aparece na história no dia em que nasceu. E só foi aparecer no dia em que Deus falou para Davi, usando Natã, usando Batseba e usando o sacerdote. Deus, está na mente, para consagrar ele a rei de Israel. Ele viveu debaixo das asas da mãe, a mãe protegendo, porque era filho da adúltera. Então os irmãos, nele, ele veio debaixo da proteção. Achava talvez que não ia ser ninguém, glória, achava que não ia ser ninguém, e Deus falou assim: nenhum dos teus filhos que são ministros vai construir o templo, é Salomão. Deus grande, glória a Deus. Ele falou: Salomão é muito novo, ele é muito novo, vou ajudar ele. Eu vou morrer, mas vou morrer tranquilo, que todo o material vai ficar preparadinho para ele só construir o templo. Mandou cortar as pedras. Aleluia. Jesus está aqui, fica de pé, igreja, tem que parar. Deus, aleluia, dá para continuar não. Aleluia. Mandou cortar as pedras, trazer bronze, trazer prata, trazer madeira, e foi colocando. E aí ele chamou Salomão e disse: Salomão, estou indo embora, estou indo, como toda a terra vai embora, estou indo, mas está tudo preparado, viu, meu filho? Reino preparado, senta, governa, faz o que eu fiz, seja fiel a Deus, e Deus vai ser com você também. Mas templo não. Jesus, glória a Deus. Trabalhe para o material do templo. O que é que você está fazendo? Que material tu está trazendo para a obra? Que material você está trazendo para a obra de Deus? Para que o templo seja construído. Oh, glória a Deus. Cadê a espada que Deus te deu para guerrear, Davi? Cadê a espada que Deus te deu para guerrear, para pelejar com o seu povo e com o seu governo? Guarda esta palavra no coração. Vamos parar por aqui, vamos fazer a leitura da ceia, amém?